Acho que a gente precisa separar a questão da tolerância e da intolerância e com a permissividade. Acho que são dois elementos importantes de separação. Eu penso que nós estamos tolerando demais. Então existem coisas que são inegociáveis. A nossa dignidade, o respeito ao outro, o respeito às crianças, o cuidado com as mulheres, com as crianças, com os idosos, não está no campo da negociação. Não está no campo da negociação práticas misóginas, homofóbicas, racistas. Não cabe estabelecer qualquer conversa sobre esses assuntos no campo da opinião. Escuta, já superamos isso. Não está no campo da opinião. E por outro lado, as pessoas que colocam no campo da opinião tornam tudo dentro de uma perspectiva da permissividade. Então existem coisas, né? Eu tenho o Norberto Bobbio, que é um grande estudioso sobre a democracia e sobre os fascismos, né? Enfim, ele tem alguns textos importantes falando sobre a intolerância sobre a tolerância. Quer dizer, em alguns aspectos, em alguns parâmetros, em alguns assuntos, nós não podemos tolerar. E aí, nesse sentido, a gente às vezes acha que tolerar é aceitar e dar a permissão para um determinado discurso, uma determinada prática. Então, nesse sentido, nós estamos tolerando demais aquilo que não pode ser tolerado. Então, é como se nós esgarçássemos os limites, né? Nós vamos arrebentando as fronteiras do aceitável. E a pergunta que se faz é: quais são as consequências disso? Porque em algum momento nós vamos precisar alinhar, ajustar. E aí existe uma outra teoria, que é a teoria do pêndulo, né? Que quando a gente vai para uma direção e chega a um limite, a gente vai em direção contrária. Que também é muito preocupante, que é esse discurso do conservadorismo, o discurso da limitação dos espaços conquistados, né, dos direitos à diversidade. Então, o equilíbrio sempre foi o ponto da ética entre a relação entre nós e o outro, e nós e o mundo. Então, quando a gente vai para um lado, ou quando a gente vai muito para o outro, né, o Aristóteles tem um conceito que eu gosto muito, que são os vícios de falta e os vícios de excesso. Os vícios, na ética aristotélica, eles vão falar sobre comportamentos que nos desumanizam. Os vícios de excesso são esses em que nós não colocamos fronteiras entre nós e o mundo, então a gente acaba sendo engolido pelos outros. A gente não consegue estabelecer parâmetros mínimos que nos protejam. Tem muito do outro e pouco da gente. Os vícios de falta são esses em que a gente se blinda da ação do outro. Então é quando só tem o eu, não tem o outro. E ele vai falar que a virtude é exatamente a gente achar um ponto de equilíbrio nessa relação, efetivamente. Então, né, se por um lado nós estamos sendo permissivos demais, por outro lado a gente pode cair num discurso que é um discurso da intolerância, da diversidade. Mais do que ser tolerante ou não ser tolerante, a gente tem que pensar se a gente está sendo ético. E a ética é o parâmetro de uma escolha e de uma ação do sujeito. Atenção, pessoal, vamos fazer um cursinho rápido disso. Ética não é fazer o que bem entender. A minha ética é essa. Não. Nós escolhemos sermos ou não éticos. Mas o parâmetro da ética, ele sempre contempla a dignidade humana, a nossa e a das pessoas que estão diante de nós. Então, cuidado aí com o que você afirma ser ética, que, enfim, conceitualmente não se sustenta, tá bom? Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, me conte se você tem sido ético ou se as pessoas têm sido éticas com você, né? Esse é um parâmetro tão divulgado e entendido que a gente consegue até mesmo avaliar se nós e os outros estão sendo éticos. Compartilhe aí no canal. Até a próxima.